Oi, gente! Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou mega feliz hoje de receber uma profissional, Thaís Cabral. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu não domino muito, mas eu estou ansiosona para aprender, porque é muito técnico, né, Thaís? Nós vamos Sim, falar sobre a fase 3 do ciclo de vida do produto. O que é isso, gente? Ciclo de vida do produto. E como que a sua empresa pode evitar de ser pega de surpresa pela Anvisa. Eu, pelo menos, quando eu penso em Anvisa, me dá um frio na barriga, porque eu penso que é um órgão que chega chegando sem avisar. Mas, Thaís, antes desse assunto sério, Thaís, que é farmacêutica, que é especialista em validação e processo de limpeza e qualificação e calibração de equipamentos, ela atua na Equiplex aí como especialista, topou bater esse papo com a gente. Mas antes do papo sério, Thaís, eu quero conhecer um pouquinho mais da sua jornada, então seja muito bem-vinda. obrigada, Vanessa. Bom dia, né? Bom dia, gente, para quem está aqui assistindo. Então, eu sou farmacêutica, formei em farmácia pela FG em 2022. Tenho pouco tempo de formada, só que a gente vive na indústria 5 anos que parecem 20, né? Porque sempre é uma loucura, são todo dia um desafio diferente. Eu já passei por laboratório analítico, já passei por indústria de cosméticos, dispositivos médicos, e agora eu estou na farmacêutica, então já passei por várias RDCs, né, na minha experiência profissional, e hoje estou aí com esse desafio da farmacêutica com parte de validação, né? Então, já trabalhei com equipamentos analíticos, já trabalhei com validação de sistemas de analítico, qualificação, calibração. Hoje, meu foco de atividades é mais a parte de validação, validação de processo, validação de limpeza, validação de sistema de filtração e também a parte da fase 3 do produto, né? Que é o RQP e o VCP. Eu já começo perguntando, Thaís, primeiro, o que é ciclo do produto e o que é RQP, VCP, o que a Anvisa tem a ver com tudo isso? Faz aí uma abertura para que a gente possa compreender melhor essa importância e o impacto disso nas empresas. Então, o termo ciclo de vida do produto começou a ser mais abordado ali com a 301, com a revisão da 658. Eles já elencaram mais sobre esse assunto, que é o quê? A gente não precisa só liberar produto para o mercado. Depois da liberação, a gente precisa continuar monitorando esse produto. Então, o ciclo de vida do produto, eles têm três fases, né? Que é a fase um, que é a parte do desenvolvimento. Então, é o trabalho do pesquisa e desenvolvimento, P&D analítico, farmacotécnico, faz toda a parte de desenvolvimento do produto, teste de bancada. Então, eles avaliam os atributos críticos, quais são os testes que a gente deve fazer para esse produto, qual é a rota de produção, quais equipamentos eu devo utilizar para produzir. Isso tudo em teste de bancada. Passou essa parte da fase um, nós temos a fase 2, que é o quê? Verificar na produção, né, em linha produtiva, em linha industrial, se aquilo que foi desenvolvido no laboratório em bancada é factível, é possível a gente fazer. Então, a fase 2 é o que a gente chama de validação de processo, né? Que é onde a gente avalia atributos críticos, parâmetros críticos, a gente tem que mapear tudo que pode dar ruim, né? Que hoje se fala muito em gerenciamento de risco, análise de risco, então a gente tem que analisar naquela etapa da manipulação, homogeneização que seja, o que pode dar errado, o que a gente pode mitigar, como que a gente pode evitar que não dê nenhum problema. Então, a gente avalia isso tudo na validação de processo, né? Que é aquela partezinha que o lote, principalmente de medicamento, né? Quando a indústria farmacêutica, não pode ser liberado enquanto a validação de processo não fala, gente, beleza, a gente conseguiu reproduzir em escala industrial aquilo que foi avaliado em bancada, podemos liberar o produto para o mercado. Claro, né? Falando como validação, claro que tem outros processos, outros fluxos de outros setores, como garantia da qualidade, assunto regulatório, mas nós, como validação, é isso. A gente vai lá, acompanha, pega a amostra, avalia, analisa tudo e liberou. E antigamente, antes de se falar em ciclo de produto, ciclo de vida do produto, validou o processo, ok. Passa alguns anos, a gente faz uma revisão periódica, alguma coisa assim, e desde 2019, por aí, não é assim mais. A gente tem que fazer um monitoramento contínuo daquele produto. Ele foi para o mercado, a partir do momento que ele vai para o mercado, tem que ser avaliado
Sempre. Então, busca todo o histórico dele, como ele está sendo no mercado, quais são os históricos de liberação aqui dentro da fábrica. Então, tudo isso a gente compila para a fase 3. E aí, na fase 3, nós temos o RQP, né? Que é revisão da qualidade do produto, que é todo esse apanhado de informações daquele produto. E também temos o VCP, que é a verificação continuada do processo, onde a gente usa ferramentas estatísticas para avaliar se os atributos críticos do produto e do processo, os parâmetros, estão seguindo da mesma forma de quando ele foi liberado para a validação de processo. E qual que é a diferença dessas fases, tá? E você explicou para a gente que tem a fase 1, 2, 3. Então, por exemplo, uma empresa de farmácia, ela pensou no novo produto, ela não é simplesmente já produzir, né? Então, tem todo um processo. Mas se você puder destacar para a gente a diferença da primeira, segunda e terceira fase, o que você destacaria, assim, entre uma e outra? Então, a primeira fase, a fase 1, né, ela é a mais diferente, digamos assim, das outras duas, porque é um outro setor, né, é setor de desenvolvimento. Então, começa ali, dependendo do caso, começa ali em questões comerciais, às vezes o pessoal, inteligência de mercado, o pessoal busca qual produto que está sendo mais procurado no mercado, comercialmente falando, e também até, né, em questão de vias de lucro, né, então o pessoal verifica muito isso para saber qual produto novo a gente pode desenvolver. E aí, a partir disso, vai para o desenvolvimento. Então, essa fase 1, apesar de ser muito importante, validação, garantia, essa parte técnica, ter também participação, a parte de desenvolvimento é o P&D. A gente entra com questões técnicas, né, para auxiliar parâmetros críticos que pode acontecer, atributos críticos, até porque quando você faz um produto em bancada, ele é muito diferente quando você coloca em escala produtiva, em um tanque de 5 mil litros, por exemplo, do que um beckerzinho de 50 ml, 100 ml. Quando você fala em bancada, desculpa te interromper, quando você fala Sim. em bancada, seria uma amostra pequena? Laboratório. Então, geralmente, depois de desenvolver todas as características do produto, faz o teste em laboratório. Quando eu falo bancada, é laboratório, que é a pesquisa e desenvolvimento. Então, faz testes em Beckers, por exemplo, manipula em Becker, faz os testes lá, tudo em menor escala, para ver se a gente tem um resultado satisfatório. Perfeito. Certo? E aí, a fase 2, né, ela é crítica também por conta, como já é totalmente diferente do que foi avaliado em 1, né, porque já é escala industrial. Então, o que o desenvolvimento fazia em testes de bancada, no laboratório, a gente passa para a linha produtiva. Então, os reatores de manipulação, né, que existem aí de 2 mil litros, 3 mil litros, já vi de 5 litros, 5 mil litros, então é totalmente diferente, apesar de ser, né, o mesmo produto. Então, a gente avalia isso tudo, né, o que pode dar ruim ali naquela fase 2, com todos esses parâmetros diferentes e em escala muito maior do que foi desenvolvido. E a fase 3, mais teoricamente, né? Porque a gente não acompanha aquele produto para o resto da vida depois que ele é liberado. A gente acompanha resultados que a gente tem aqui na fábrica e vai compilando. É a parte que a gente usa muita estatística aí, que as pessoas. Tem muita gente que tem problema com estatística, né? Não entende muito bem. Mas a fase 3, o grande. Não, estatística, eu falo que é assim: ou você ama ou você odeia, não tem meio termo. É simplesmente isso. Mas é nessa parte que vocês vão ver assim, esse produto vai, assim, esse produto segue, a gente vai escalonar para uma produção maior. É a estatística que vai dar esse resultado para vocês. Isso, a estatística nos mostra que depois de liberado e sendo produzido e comercializado, ele se mantém dentro dos seus critérios que ele foi desenvolvido. Então, a gente vai avaliando por análise de tendências, se está tendo algumas causas especiais, causas comuns e por aí vai. Show. E por que essa fase 3 é a mais crítica, assim? O que torna essa fase 3 precisa para definir, assim, o que é o mais crítico dessa fase? Porque nosso bate-papo aqui, ele focou muito nessa fase 3 do ciclo de vida do produto, né? Porque realmente acho que é uma fase determinante. Fala pra gente, Thaís. Sim, o ponto mais crítico da fase 3 é justamente isso que a gente estava comentando, porque é o monitoramento, né? É o monitoramento de como esse produto está se comportando no mercado, lá nos pacientes, nos hospitais. Então,
Depois que ele é liberado aqui da fábrica, ele está disposto a entrar com muitas variabilidades. Por exemplo, como que está sendo o transporte desse produto, para onde ele está indo, como está sendo distribuição, em quais locais esse produto está sendo armazenado. A gente tem algum histórico de farmacovigilância, tem algum registro de saque, de alguma coisa, de desvios, de não conformidades. E aí é na fase 3 que a gente precisa compilar todos esses quesitos. E então a parte crítica é isso, porque o produto não está aqui na fábrica, a gente não está aqui acompanhando, avaliando o processo, porque ele já foi liberado e comercializado. A gente está monitorando como ele está se comportando no decorrer da sua produção e liberação. E como é que a Anvisa, o que ela avalia, Thaís, exatamente, quando a gente está falando de RQP e VCP? E outra dúvida que eu tenho, ela chega de repente ou eles avisam que estão chegando? Depende muito dos. Vou responder a segunda pergunta primeiro, que a gente já entra no gancho. Depende muito dos casos, né? Na maioria das vezes, eles avisam, né? A gente tem toda uma preparação, é marcado. Mas se for casos de registros de farmacovigilância, registros de desvios muito críticos em determinados lotes de produtos, aí é surpresinha. Eles batem na porta, já vão direto no produto, já querem avaliar. Então, depende muito do caso. Por isso que é muito importante a gente estar sempre preparado para receber essa visita da Anvisa aqui nas nossas portas, né? E aí eles chegaram, o que eles solicitam? O que eles vão avaliar? Na 658 já tem uma seção específica sobre revisão da qualidade do produto, então eles meio que já te falam o que você precisa compilar para fazer essa revisão da qualidade do produto. Então, a gente precisa, o RQP, na prática, já falando mesmo, ele é um documento que a gente compila todos os dados. Normalmente, a gente faz anualmente. Então, por exemplo, hoje eu liberei a validação de processo do produto X. Então, 23/9/2025, ele foi liberado. 23/9/2026, eu vou fazer a revisão dele. Então, eu compilo todos os produtos, o produto X que foi liberado nesse ano, verifico todos os lotes, verifico todos os desvios, todos os controles de mudança, todas as informações possíveis que eu posso daquele produto. E aí a 658 pede para a gente informações muito certeiras, por exemplo, qualificação dos equipamentos que são utilizados na rota produtiva, a parte de validação de limpeza, validação de processo. Eles pedem também para avaliar matéria-prima, quem que é o fornecedor dessa matéria-prima que você usa, como que é a cadeia de recebimento dessa matéria-prima. Então, são coisas muito específicas em relação ao produto. Teve alteração de registros, alguma coisa no HMP desse produto, que é mais a parte regulatória, teve alguma mudança. Então, a gente precisa também fazer um apanhado no controle de mudança, né? Então, além disso, é um trabalho muito em conjunto com a garantia da qualidade, com assuntos regulatórios, porque são muitas informações compiladas. A gente precisa também de informações de saque. Então, durante esse ano de produção desse produto, teve alguma reclamação, teve algum desvio, alguma não conformidade, teve devolução de lote do mercado. Então, tudo isso a gente precisa olhar. Lote fora de especificação, enfim, é uma lista de vários quesitos que a gente precisa para mostrar a revisão, a revisão do produto, né? A revisão da qualidade do produto. Geralmente isso demora quanto tempo, Thaís? Porque eu penso assim, quando você está falando, eu estive, inclusive, no setor de produção da Equiplex, e a gente está falando assim de muitos produtos, né? Que bom, de muitos mercados. Quanto tempo que demora essa avaliação, assim, da fase 3? Você consegue precisar ou varia muito do escopo? Tem definição de escopo? Como é que é isso? Sim, normalmente é anual. Só que, claro, a gente depende muito da nossa produção. Então, se eu tenho um produto que é produzido, tem uma maior quantidade de produção para o mercado, eu posso diminuir essa periodicidade. Então, por exemplo, aqui na Equipex, a gente tem produtos que a gente faz o RQP semestralmente, porque a produção dele é tanta que se a gente fizer em um ano, vai ser muita informação, vai ficar um relatório gigantesco, mas normalmente é anual. E é uma atividade, assim, online.
A pessoa que é responsável por essa atividade, ela precisa ficar diariamente acompanhando os lotes liberados daquele produto, compilando dados de resultados analíticos, fazendo um apanhado de dados da parte do sistema de gestão da qualidade. Então, é uma atividade, assim, que nunca tem fim. Ela só vai ter fim caso um dia o produto saia do mercado, porque é um monitoramento durante toda a vida do produto. Quando a gente fala em qualidade, Thaís, que a gente fala em auditoria, que a gente fala em inspeção, fiscalização, a gente fala muito de documento, né? E quando eu falo em ciclo de vida do produto, essa fase 3, quais que são os documentos geralmente que são solicitados, né? Quais são os documentos ou relatórios que são indispensáveis para esse tipo de vistoria ou inspeção, digamos assim? Sim, a gente precisa emitir porque quando eu falo em fase 3 eu falo em VCP e RQP. O VCP, que é a verificação continuada, né, do produto, ele também é uma atividade diária, só que a gente avalia os atributos críticos. Então, por exemplo, o que são atributos críticos, né? Todo produto, quando a gente está em fase de desenvolvimento, a gente precisa determinar quais são esses atributos que pode gerar impactos para o paciente, para o cliente, quando tem algum risco alto. Então, um exemplo de atributo crítico, condutividade, se o produto for água para injetáveis, por exemplo, ou questão de teor, quando for um produto já mais, por exemplo, cloreto de sódio, né, que também são um dos nossos carros-chefes aqui da Equiplex, né, o cloreto de sódio, então teor, contagem de partículas, isso são atributos críticos. Por quê? Porque se me der fora da minha especificação, isso vai ter algum impacto negativo lá na frente para quem está usando. Então, o PCP avalia esses atributos, que é onde a gente entra com os nossos dados estatísticos. Então, uma coisa que é muito importante é a gente já ter, né, a empresa ter seu sistema robusto de estatística, ter algum programinha estatístico já validado para que ele possa seguir com essa avaliação. E já o RQP, né, falando de documentação, ele usa a informação do VCP para dentro do RQP, porque lá dentro também vai ser avaliado o comportamento desse produto, ali na liberação da fábrica, não só o resto, né? Mais outras documentações que a gente pode utilizar, né, que é muito importante apresentar, são aquelas principais do sistema de gestão da qualidade, como o controle de mudanças, porque às vezes naquele ano alguém pode ter aberto um controle de mudança que pode impactar o meu produto, e eu preciso ter isso rastreado, eu preciso avaliar os impactos daquela mudança do meu produto. Fornecedor também, qualificação de fornecedor é um documento muito importante que a gente precisa, porque nada funciona se o seu fornecedor não é qualificado, né? O seu primeiro passo, o seu pré-requisito, você não pode sair de lugar nenhum se o seu fornecedor não for qualificado. Então, também é um documento muito importante, né? Pela minha experiência, qualificação de fornecedor é ali, ó, pré-requisito. Tem auditor que às vezes nem olha o seu fluxo ou algum determinado documento sem antes perguntar esse fornecedor seu está qualificado. É muito pré-requisito mesmo. E também a parte da qualificação. Qualificações de, principalmente, utilidades, né? HVACs, fluxos laminares, que são utilidades muito importantes para manter a qualidade e segurança do produto durante o seu processo produtivo. Perfeito. E existe alguma diferença no rigor dessa fase 3, dependendo do risco? Você me falou que, por exemplo, eu posso ter risco que estão em faixas diferentes, né? Dependendo da análise que eu vou fazer. Existe algum rigor em relação a isso, a classificação dos riscos? Para a classe de produtos, né? Tem suas diferenças, por exemplo, quando é um produto de classe 1 ou classe 2, né, aquela classe de riscos, seja de produto para saúde ou medicamentos, né, o rigor para a fase 3 não é tão alto, né, eles não pedem muito isso, é mais uma questão de como que está a parte de desvios do seu produto, como que está no mercado, você tem reclamação, você tem muita abertura de saque, então ele não é tão cobrado assim. Mas para produtos de classe 3, classe 4, por exemplo, já é mais crítico, né? Já tem a seção na 658 que fala sobre isso, que você precisa para fazer uma revisão da qualidade do produto, porque são produtos mais críticos, né? Trazem mais riscos. Então, por exemplo, soluções parenterais, que é o que a gente trabalha aqui, injetáveis, que vai direto na veia do paciente. Isso tem muito mais risco
do que um produto oral, por exemplo. Então, dependendo da sua classificação, a criticidade e a cobrança é maior, sim. Thaís, e a gente fica pensando no impacto, né? Por exemplo, quando a gente está falando de injetáveis, pensa assim, se alguma falha me passa despercebido, o impacto é muito grande para a imagem da organização, para a saúde do Uhum. paciente. Então, é por isso que, assim, às vezes a gente tem que também abrir os olhos para ressaltar a importância desses órgãos fiscalizadores, né? E da empresa também saber evidenciar essa trilha de monitoramento início ao fim, desde quando a empresa pensou ali em começar a produção de um novo produto, e onde que isso vai, e qual que é o alcance de tudo isso, garantindo a qualidade, né? Eu gosto bastante de estar ouvindo e entendendo esses processos, porque você entende não só a complexidade e a cobrança que as empresas recebem, mas também essa Uhum. preocupação que tem que ser uma cultura mesmo, né? Tem que ser realmente um propósito, esse zelo, né? Cuidar da qualidade do monitoramento desses produtos. E aí eu gostaria de puxar um Exatamente. gancho, assim, de como que as empresas elas podem evitar ser pegas de surpresa, né? Porque a fase 3 realmente ela vai determinar se a empresa realmente vai seguir com aquela produção ou não. E aí vem essa série de evidências que precisam ser apresentadas e que naturalmente podem ser cobradas, né? Inclusive, isso é explícito, né? Digamos assim. Sim. Então, uma empresa pode se preparar melhor para evitar ser pega de surpresa. Então, muitas coisinhas, né, muitos pontinhos que dá para a gente discutir aqui. Acho que o principal, quando se fala em fase 3, né, em monitoramento do produto, o que é muito importante primeiro de tudo, é a conscientização de todas as áreas, né? As pessoas têm que entender, os profissionais hoje têm que entender que a qualidade não é só da qualidade, né? Todo mundo é a qualidade, todo mundo faz parte daquilo, faz parte daquele processo. Então, para eu poder fazer uma revisão da qualidade do produto robusta, eu vou precisar da produção, eu vou precisar do PCP, eu vou precisar das áreas técnicas. Então, tendo essa conscientização de todas as áreas de que do que a gente precisa entregar é o ponto-chave. Porque quem é da qualidade vai entender o que eu estou falando, que às vezes a gente acha que está lutando naquilo ali sozinho. Então, quando a gente tem o apoio da produção, o apoio de áreas como PCP, como a parte de almoxerifado, fica tudo mais fácil para a gente, né? É uma coisa que eu já sofri bastante em outros lugares, e graças a Deus, aqui na Equiplex, a gente consegue alinhar muito bem, é isso. As pessoas têm uma cultura da qualidade aqui muito grande, já vem com os anos essa cultura da qualidade aqui. Então, o trabalho da gente fica muito mais fácil e é muito bom de desenvolver isso aqui dentro. Por quê? Um ponto principal da fase 3, que é a parte de monitoramento, PCP, quando a gente fala de estatística, o que acontece? Eu tenho as variáveis do meu produto, eu tenho as especificações do meu produto. Então, o pH daquele produto, ele é de X a Y. Quando se fala de especificação, eu não posso sair desse X a Y. Só que quando a gente se fala em estatística, em monitoramento, eu preciso ter um limite de controle, não é só uma especificação. E é muito importante também as pessoas entenderem isso, limites de controle. E vai ser esse limite de controle que vai me dar a certeza e a garantia de que aquele produto não tem chance de sair fora, de ter tendência. Mas se eu não trabalho com limite de controle, eu tenho tendências, eu posso ter tendências, né? Eu posso ter um descontrole ali daquela liberação. Então, isso também é muito importante, a empresa já ter isso já bem desenhadinho para não cair no erro de entrar com tendências, porque a partir do momento que a gente tem tendências, a gente precisa avaliar, abrir desvio, investigar o que está acontecendo, em qual parte produtiva que está tendo esse desvio. Então, tudo isso é muito importante, ter muito bem desenhado, esse monitoramento com limites de controle. E acho que a conscientização de todo mundo, né, da equipe, da indústria como um todo. Esse trabalho ele é feito com uma equipe multidisciplinar, Thaís? Como funciona estruturalmente? Por exemplo, eu tenho uma área que cuida do desenvolvimento, né, que é a parte ali do laboratório, tem muita gente envolvida, mas o que eu quero entender é assim, como que eu posso reunir todas essas informações para eu ter fácil rastreabilidade quando essa informação é solicitada? Vai depender muito das ferramentas, né, que a empresa tem.
Claro que a gente tem que montar o nosso escopo de acordo com a nossa realidade, né? Não dá para a gente também... o que é o ideal de uma fase 3, né? Hoje se fala muito na indústria 4.0, que é a revolução industrial que a gente está vivendo, tecnologia, tudo é online, tudo é automático. Isso é o ideal, a gente já tem o valor lá, a partir do momento que o produto é liberado, a gente já tem aquele resultado, a gente já avalia aquilo, só que a gente sabe que hoje não são todas as indústrias e as empresas que têm essa realidade, então a gente tem que trabalhar com cada um com a sua realidade. Como pode ser feito? A gente tem um cronograma para revisar, fazer esse relatório desse produto, então eu tenho uma listagem de todos os meus produtos e tenho um cronograma. Chegando perto do meu cronograma, né, do meu mês, por exemplo, água para injetáveis, eu preciso fazer a revisão dele mês que vem. Então, o que eu faço? A gente já compila todos os dados com os donos dos processos. Então, por exemplo, olha, pessoal, mês que vem tem RQP do produto água para injetáveis. Garantia da qualidade, eu preciso dessas informações. Produção, preciso dessas informações. Isso tudo de uma forma rastreável, né? Seja por e-mail, seja a realidade da empresa. E a partir disso a gente vai compilando essas informações, avaliando, revisando tudo que eles nos passam para compilar o nosso relatório. Então, eu posso dizer que eu tenho como se fosse um e-book de cada produto, e aí você tem um cronograma para fazer a verificação de todos eles. E é obrigado que todos sejam revisados numa periodicidade definida, ou é a empresa que define essa periodicidade, Thaís? Não, a gente precisa revisar pelo menos anualmente. Então, anualmente você tem que passar pela carteira de produtos e meio que ter toda essa documentação de ciclo de vida do seu produto. Desde Isso, a cada... Pode falar, Vanessa. Desde a sua origem, por exemplo, desde quando foi pensado, e aí todos esses pontos que você trouxe para a gente, por exemplo, análise de mercado, as estatísticas de venda, outras estatísticas também da qualidade do produto. Então, você precisa compilar tudo isso periodicamente, no caso anual, pelo menos uma vez ao ano? Exatamente, preciso compilar tudo. Compilar todas as mudanças que existiram naquele produto. Se teve algum controle de mudança que abriu na fábrica, que mexeu, por exemplo, em algum tanque. Esse produto que eu estou avaliando, se ele é produzido naquele tanque, eu preciso colocar aquele controle de mudança na minha documentação. Absolutamente tudo que pode impactar a qualidade do produto. E tem aquele documento que sempre é solicitado, Thaís? Tem um assim que não falta. Toda vez ele é requisitado, um que assim, ó, esse aqui a gente não pode esquecer, ou varia muito. Normalmente, voltando para a estatística, é pedido bastante a parte de estatística, porque o auditor, assim, ele não quer ver só seu gráfico, ele quer entender se você sabe o que você fez. Então, ele avalia todos os pontos de tendência, ele quer que você explica. No final do VCP, a gente também classifica esse produto, né? A classificação dele é baseado nos gráficos estatísticos. Então, a partir dos meus resultados, eu falo, olha, esse produto está totalmente perfeito, sem tendências, a gente vai ficar monitorando ele numa periodicidade menor, porque ele não me dá tendências, é uma classificação A, por exemplo. E também tem a classificação que meu produto, ele aparece alguma causa especial, que já foi avaliada, já foi investigada, então é importante a gente continuar monitorando, tentar colocar ações corretivas para evitar essas tendências, para com o tempo sumir essas tendências. Então, uma coisa que antes não era tão pedido e hoje é a querida da estatística, os gráficos de controle, as cartas controles, CPK, PPK, e para isso, para você mostrar, você também precisa entender o que você está fazendo. Geralmente tem sistemas que são especializados para isso, né, Thaís? Ou tem empresas que conseguem fazer isso em Excel, pelo amor de Deus. Sim, hoje já tem algumas empresas que já desenvolvem automaticamente, por exemplo, o produto já ainda está lá em produção, o controle de qualidade está liberando e já está compilando esses dados de liberação e automaticamente ele já faz a estatística, já te dá os gráficos, já te dá todas as avaliações só para você imprimir e colocar no seu relatório. Mas a gente também tem casos onde o processo também é muito manual, então o controle libera
e disponibiliza esses dados. A partir desses dados disponibilizados, a gente vai lá, planilha e faz a estatística em programas que precisam ser validados. Ah, sim. Inclusive, a gente vai ter um bate-papo para falar sobre validação de sistema, pessoal. Vai acontecer em breve. Fica ligadinho aí na comunidade para vocês não perderem. E voltando um pouquinho sobre qualidade, que sempre vai ser o nosso foco, né, Thaís? Qualidade, gestão e qualidade. Qual a estratégia de qualidade que ajuda a passar pela fase 3 com mais segurança? Você conseguiria fortalecer esse? Eu sei que você já falou aqui vários temas, mas né, várias sugestões. Mas só para a Sim. gente testificar como que as empresas estão com esse olhar em relação a isso. Sim, acho que a principal estratégia, eu até já citei ela, mas eu vou citar de novo, porque é uma coisa muito importante que a gente pode se embananar lá na frente, são os limites de controle. Acho que esse é o principal, porque a gente não tem monitoramento e não tem VCP sem ter um limite de controle. Porque nos dá mais segurança de que aquele produto vai se manter, vai permanecer sem tendência, sem ter causas especiais. Então, a partir disso, a gente consegue controlar e fazer estatística flui muito melhor. Porque se a gente não tem limite de controle, a gente não tem monitoramento, os dados que a gente vai receber, eles podem ter tendências, porque se eu tenho, por exemplo, um pH ele é de 6 a 8, esse é meu limite de especificação, 6 a 8. Mas se eu tenho um limite de controle ali no meio, entre 7, 7,1, 7,5, se o meu pH só for liberado ali naquele limite de controle que eu determinei, eu tenho muito mais garantia de que eu não vou ter tendência no pH daquele produto daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E também vou evitar muita investigaçãozinha, caso tenha tendências, porque se a gente tem limite de controle fora, alguma coisa está acontecendo, né? Se meu produto permaneceu ali naquela linha e do nada ele subiu 2 pontos, alguma coisa está acontecendo, ele está fora da sua trajetória ali, a gente precisa investigar. Então, ter limite de controle é muito importante para a gente avaliar. Outro ponto também, outra estratégia, que é muito bom a gente já ter desenhado, é questão de periodicidade, né? Não só do RQP, mas do VCP também. A gente tem que olhar muito internamente para os nossos produtos, o que produz mais, o que produz menos, quais produtos, né, estão mais ali sendo produzidos, como que eu vou me organizar para fazer esse monitoramento. Gente, é muita coisa. Essa organização com antecedência, descrevendo no POP, seja no plano mestre de validação, seja nos POPs de RQP e protocolos, também facilita muito mais a nossa vida, porque a gente consegue nos organizar, né? Então, eu mapeio que aquele produto, eu vou avaliar a cada 100 lotes dele, a cada 200 lotes. Então, eu tendo isso planejado, é sucesso. Perfeito, show. Thaís, eu tô amando bater esse papo com você, porque realmente é tudo muito novo para mim. Às vezes a gente compra um remedinho ali, né, para dor de cabeça e não tem o impacto, assim, não sabe o impacto de quantas mãos esse trabalho passou. Então, Aham. é muito legal. Às vezes você está ali no hospital tomando um soro, aquele soro fez uma diferença Sim. enorme na sua vida e você nem imagina o quanto aquela empresa é cobrada. Então, é muito rico quando a gente fala assim de processos, né? Todo momento a gente está falando em processos, em áreas que se conectam, em documentações, em evidências, e em órgãos que estão aí de olho e trabalhando para fiscalizar tudo isso. Eu trago uma pergunta do Edivaldo, que está aqui Sim. conosco. Obrigada, Ed, pela presença. Ele pergunta o seguinte, Thaís, de que maneira que o planejamento antecipado da documentação e dos estudos clínicos pode influenciar no tempo de aprovação pela Anvisa? Ele trouxe essa dúvida para a gente. Então, Edivaldo, essa Edivaldo. parte de estudos clínicos não entra muito nesse escopo do que a gente está falando, né? Que a parte que a gente está falando já é depois que esse produto está liberado e vai para o mercado. Essa parte, infelizmente, acho que eu não vou conseguir te ajudar a responder, porque é uma parte mais regulatória, é antes do ciclo de vida do produto. É um estudo, né? Ele antecede a isso. Mas, Ed, a gente vai buscar profissionais também mais especializados nessa etapa do processo para poder esclarecer para você. Thais, eu estou amando demais bater esse bate-papo. É sempre muito bom aprender, né? A gente abre a nossa mente para poder ampliar até os conhecimentos em processos que fazem relação com gestão e qualidade.
Então, é sempre muito, muito rico mesmo. E eu queria saber, assim, para os profissionais que estão fazendo, por exemplo, quando eu falo de ciclo de vida de produto, existe uma formação específica, por exemplo, o farmacêutico tem ali formações específicas para trabalhar nessa área? E se sim, quais dicas que você dá de treinamentos que podem ser feitos, né, para que a pessoa possa atuar aí numa frente de ciclo de vida de produto? Se você puder deixar essa dica aí para os nossos ouvintes. Sim. Não, até complementando o comentário que você fez, né? Os soros que você tomou ontem no hospital, pode ter certeza que aquele lote ele está sendo monitorado por alguém, ele está sendo avaliado por alguém. Não é só porque ele já está lá no hospital que acabou. Alguém está avaliando aquela produção daquele soro naquele momento. Isso é Graças muito a Deus, né? interessante pensar nisso. Se eu Exatamente. tiver Sobre a vencido, meu questão Deus. não, sobre a questão da formação, Vanessa, não tem uma formação única para isso. Hoje o mundo da indústria está muito aberto, né, a pessoas com formações diferentes. Então a gente encontra farmacêuticos, a gente encontra biomédicos, químicos, engenheiros, todas essas pessoas são capazes de trabalhar nessa área da validação do ciclo de vida de produto. E hoje a gente tem, principalmente depois com o online, né? O online, você não precisa mais ir nos lugares, hoje é tudo muito online. Tem muitas empresas, né, que fornecem os cursos, estudos, a gente trabalha muito com a 658 aqui também, uma coisa que também me ajuda bastante, ajuda muita gente, é guia de perguntas e respostas da Anvisa, a gente consegue nos guiar muito bem com com esses documentos que a gente tem hoje. No site da Anvisa eu consigo essa documentação, Thaís? Consegue. Lá na Anvisa eles já disponibilizam até o perguntas e respostas. É só você pesquisar lá da qual o RDC que você tem, que eles já têm o PDF lá, já te dá o link. É muito acessível, totalmente acessível. E a RDC, essa RDC, ela vai depender do tipo de produto? A empresa, quando ela tem ali o segmento, ela já sabe qual é a RDC que ela precisa seguir. Exatamente. Indústria de cosméticos tem a RDC de cosméticos, indústria de produtos para saúde tem a RDC específicas para produtos para saúde, a 658, que é farmacêutica, então são para medicamentos. Aí, além das RDCs, nós temos as INs também, né, que são as instruções normativas, que elas meio que são guia de como você deve fazer aquela atividade. Então, por exemplo, a RDC me fala assim: você precisa validar seu processo. E pronto. Aí vem a IN e te traz o como que você pode fazer, o que você precisa ter para poder validar seu processo. Na IN também a gente acha sobre a verificação continuada do processo. Ele cita algumas coisas lá que a gente precisa fazer, fala das estatísticas, fala da tendência. Então, a partir das INs nos ajuda bastante, né? Nós temos INs para, se é a indústria, produtos estéreis, tem a IN 35 para medicamentos estéreis. Então, sempre a gente vai achar alguma coisa para amparar a gente ali quando a gente não sabe qual caminho seguir e o que fazer com aquela atividade. Eu estou feliz em dobro, Thaís, porque está aqui conosco também o Afonso Zucarato, que é um grande parceiro da DocNix. Ele também deu uma super entrevista falando sobre Ai, regularização que em relação legal. ao Inmetro, e ele está contribuindo aqui, ó. Ele responde que, oi, pessoal, sim, vai depender do tipo de produto, inclusive no caso de alguns equipamentos médicos que requerem estudos de avaliação clínica, incluindo todo o gerenciamento de risco dele. E se você não quer perder esse bate-papo com o Afonso, está na nossa comunidade também. E esse bate-papo com a Thaís também vai para a nossa trilha de capacitação, para que a gente possa levar conhecimento para o mundo, né, Thaís? Porque eu acho que é isso Sim. que enriquece as organizações, é a gente poder trocar conhecimento, a gente compartilhar dificuldades e obter essa mão amiga. A gente vai colocar aqui embaixo, pessoal, ó, o LinkedIn da Thaís, viu, Thaís? Eu vou colocar o LinkedIn da Thaís, vou colocar do Afonso também, então quando você estiver na nossa comunidade, você vai clicar e poder fazer contato. E tem mais. Tanto a Thaís quanto o Afonso estão dentro da comunidade Kaizen. Se tiver qualquer dúvida, eu tenho certeza que essa mão amiga vai ajudar, né, Thaís? Com certeza mesmo. O que a gente não souber, a gente sabe conhece quem sabe, vai atrás da resposta.
Eu fico felizona da gente estar construindo essa corrente, fortalecendo cada vez mais. Chegou ao final a nossa live, né, a nossa gravação aqui. Em breve, eu tenho certeza que vai alcançar muita gente. Thaís, Afonso, as pessoas que estiveram aqui conosco, muito obrigada. Para pessoas que estão em dúvida de como caminhar nesse processo, acho que é sempre bom assistir esse tipo de conteúdo para facilitar caminhos. E, Thaís, novamente te agradeço, deixo aí para você as palavras finais e muito, muito, muito obrigada por contribuir com o Kaizen. Eu fiquei felizona. Gente, obrigada, viu, Vanessa, pelo convite. Adorei demais esse desafio. Nada como a experiência, né? A gente vivencia diariamente aqui nessa loucura de indústria. Às vezes é muito bom compartilhar, né? Compartilhar a nossa vivência, escutar a vivência de outros, porque no fim a gente aprende muito mais desse jeito. Então, foi uma experiência muito legal para mim. Gostei demais de compartilhar, né? O que eu passo aqui, no que nós passamos com fase 3, algumas diquinhas e quem tiver alguma dúvida ou quiser conversar mais sobre o assunto, eu estou à disposição. Estamos lá na comunidade Kaizen. Que a Equiplex cresça muito, Thaís, e que você continue melhorando e aprimorando processos e liberando produtos para a gente tomar soro tranquilo, viu? Obrigada, Vanessa. Pessoal, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.